Vou tratar aqui nesta aula como você deve fazer com que o seu ensaio na sua igreja seja produtivo. Então, se você está chegando agora, comente, se inscreva, compartilhe e vamos para cima dessas dicas valiosas que eu vou trazer aqui para você. Para que cada um fizesse um tipo de mixagem do ouvido. É bem importante isso. É interessante que essa responsabilidade ela está diretamente para quem está na mesa, ali controlando os volumes. Mas a parte da mixagem também tem que estar com os músicos. Se o batera está tocando muito alto, uma forma de ele trazer um controle do nível de volume em cima do altar ou em cima do palco que ele está tocando, é ele fazer o seguinte, tocar mais baixo. Ele mesmo controlar o volume nas mãos e não pedir para, de repente, aumenta o teclado que eu não estou ouvindo. Isso é importante, porque se o técnico de som ele aumentar os volumes, como cada um, não estou ouvindo minha voz, aumenta a minha voz, aí vai ficar um balaio de gato. Então, você precisa ouvir e identificar, poxa, eu não estou me ouvindo. Pessoal, aí alguém em cima ali do altar, eu falo, pessoal, dá para tocar um pouquinho mais baixo? Às vezes não é volume, às vezes é dinâmica. Vamos tocar ali, ó, mais suave, para que todo mundo ouça todo mundo. A banda, ela é um corpo, né? E dentro de cada membro ali, quando a gente toca sozinho é uma coisa. Aí você está tocando sozinho, você vai fazer do seu jeito. Mas quando você está tocando com outros músicos e cantores, então você tem que exercer a generosidade de você poder trabalhar com o seu volume, a qual você também consiga ouvir os outros, e não só se ouvir. Isso é importantíssimo. Então, essas experiências eu gostaria de trazer para vocês, né, que são experiências que eu tive ao longo aí de alguns anos trabalhando dessa forma. Chegava na igreja, estava tudo torto, cada um tocando num lugar, num volume, o baixo não fazendo o groove ali com o bumbo da bateria, o tecladista tocando o mesmo ritmo do guitarrista. Então eu chegava, pedia para a banda tocar, analisava e colocava cada pingo dos is. Esta era a minha função. Teve uma época, quando eu tocava em vários lugares diferentes, tinha lugar que eu ia com a minha banda e tinha uma acústica ok. Legal, vamos tocar aqui de boa, segurando a mesma dinâmica que nós já estamos acostumados. Quando o lugar não tinha uma acústica boa, o pé direito era alto e você batia a palma e a palma ficava ecoando, daí qual que era a dica que eu dava já para todo mundo? Não era nem para o engenheiro de som ou quem vai estar na mesa de som. Eu já falava para todo mundo, vamos tocar baixo. Porque quanto mais baixo você toca num lugar que está refletindo muito, aí você consegue equalizar o som, mas no volume, tocando baixo, segurando a mão, principalmente o batera, tocando baixo e ouvindo todo mundo. Quanto mais vibração, quanto mais eco, isso é prejudicial. Então olha isso. Então a gente já tinha essa educação de que quando você tocava em algum lugar que, por exemplo, se a igreja já tivesse forro, já era legal. O som já ficava mais contido. Agora, sem forro, no telhado e bem alto, o som ficava refletindo nas paredes. E no piso, se o piso ainda fosse um piso frio, né? Então ele reflete. Entenda, pessoal, que o toque de um bumbo, de uma batera, de um prato, de um teclado, é ondas sonoras. É a mesma coisa de você pegar um lago, com aquele mar que parece um vidro assim, né? Aquelas águas, e você pegar uma pedrinha e jogar lá no meio. O que vai acontecer? Quando a pedra bater na água, ela não vai fazer um monte de ondas? É assim que acontece quando você toca o seu teclado, quando você toca a sua guitarra, quando você canta. A gente vai criar essas vibrações, essas ondas sonoras. E se está todo mundo muito alto, as ondas começam a bater umas com as outras e começa a embolar, vira um conflito. Por isso que cada músico deve tocar dentro da sua região. Por exemplo, você é tecladista, você costuma tocar fazendo os acordes na região mediana ali do seu piano.
A sua mão esquerda está mais para o grave. Só que é o seguinte, você chegou na igreja, vai ter o baixista. Então você tem que mudar a região que você vai tocar. Porque a sua mão esquerda tem que estar num lugar onde não vai conflitar ali com a frequência do baixo. Entendeu? E se você está tocando, já fez essa limpeza, aí chega, tem uma pessoa que vai tocar violão e está tocando na região, na mesma tessitura que você também vai ter que mudar ou vai mudar o ritmo. Você vai escolher outros tempos diferentes para poder encorpar, fazer com que o arranjo seja um arranjo construído. A banda é isso, lembra que eu falei? Generosidade. Às vezes você está tocando com alguém que não tem tanta desenvoltura assim, então o que você vai fazer? Como você tem, de repente, uma capacidade maior, você vai reduzir aquela capacidade sua para você encaixar aquela peça junto com o corpo. É isso que nós devemos fazer como músicos, né, tocando numa banda. Porque quando nós tocamos para a banda, quem é que tem que fazer sentido? O conjunto, não sou eu. Não é o músico tecladista, não é o músico guitarrista e nem é o cantor que vai fazer o solo. É a banda que tem que formar e ela tem que funcionar como um corpo. Tem casos que a pessoa toca só se ouvindo, do começo ao fim. E você tem que adquirir o hábito e a percepção de tocar, mas ouvindo o groove do baixo. Você precisa aprender a tocar ouvindo a forma que o bumbo entra da bateria. Porque se o bumbo está fazendo pam, 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 é uma coisa a forma que você toca. E se ele está fazendo pam, 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 esse é um ataque sugerido de contratempo que você precisa também aplicar os seus acordes, aplicar as suas harmonias. Então são experiências que eu estou trazendo para você, que eu fui tendo ao longo dos anos, e eu tive que trabalhar isso muito nas igrejas, trazendo essa conscientização. Às vezes eu pegava até músicos bons já tocando, sabendo o que estava fazendo, mas sem ter essa percepção de encaixe. Onde eu me encaixo aqui? Geralmente nas músicas, por exemplo, nessas músicas que a gente tem feito, na maioria das músicas, por exemplo, você vai tocar teclado com um guitarrista, ok? E tem mais o violão. Se o guitarrista pegar e começar a tocar os acordes grossão, igual é feito no violão, vai dar ruim. Né? O guitarrista, ele vai funcionar mais, ele vai usar mais a pedaleira com efeitos. E ao invés de ele tocar acordes completos, talvez ele toque um duo, faz terças, intervalo de sexta, vai fazendo o pica-pau, que é o power mute, tocando, trazendo aqueles efeitos, enquanto o teclado está incorporando os acordes e o violão está vindo numa pegada mais ritmada, enquanto o tecladista está só fazendo a cama. Então você precisa ouvir. Para você se encaixar em qualquer lugar, na banda, na sua igreja, a primeira coisa, você foi convidado no louvor, chegou, você vai tocar, chegou no ensaio, eu queria ouvir como é que você faz. Não sai tocando, porque você não sabe que aquilo que você tirou lá na sua casa, você não sabe se quando chegar na hora vai funcionar exatamente daquele jeito. De repente pode mudar o tom, pode mudar o groove, porque de repente o batera não ouviu tão bem como deveria, ou às vezes ele já até sabe como é, mas ele vai tocar num groove diferente, para trazer ainda uma qualidade melhor. Então, a melhor coisa, eu vou tocar, fazer esse primeiro, aí eu quero ouvir, aí você vai se encaixar dentro do arranjo que você está ouvindo ali, para que você consiga fazer com que haja uma soma. Porque além da generosidade, você tem que somar com a equipe ali de louvor. E uma das coisas que era quase certo de cada igreja que eu ia trabalhar, fazer essa estruturação de banda, e até quando eu fazia direção musical para bandas seculares, o que mais pegava era a parte rítmica. Às vezes tinha um ataque,
Aí o batera fazia o ataque, mas o baixista não vinha, e às vezes todo mundo tinha que fazer o ataque junto. Um entrava num tempo, outro entrava no outro. E aí, como que eu resolvi essa situação? Simplesmente, eu explicava ali, ó, cabeça do tempo, contratempo. Eu escrevia isso em cifras e colocava esses tempos. Resolvi o problema na hora. Porque cada um ia vendo, tocando ali, contando os compassos, chegava ali, todo mundo atacava bonitinho, resolvido. E sabe o que é melhor? Que você não precisava perder horas ali ensaiando, ouvindo a música, voltando para você saber os tempos. Não estava escrito. Você só ia contar. Você poderia fazer já isso tocando, se for um baixista, se for um tecladista já contando, chegar ali, você ia dar o ataque que precisa ser dado, aonde toda a banda vai fazer. Olha que importante isso. Outra coisa que era muito complicado, né, que eu quero trazer para vocês e que eu falo que não funciona. Você tem a liberdade de pegar esse vídeo e trazer aí para a sua igreja, para mostrar, para eles assistirem e ver como que funciona realmente. Ensaiar todo mundo junto. Aí a banda está ensaiando, mas está ensaiando junto com o vocal. Aí o vocal erra, a banda tem que ficar esperando, porque tem que acertar aquela divisão. Aí a banda erra, que é o que mais acontece, a banda errar, está fora de sintonia, aí o vocal fica esperando. Meu, não pode acontecer isso, o tempo é precioso. Então, para que a coisa aconteça e ela vá fluindo, ensaio, pelo menos 1 hora ali, ensaiando sozinho, a banda 1 hora sozinho. No segundo horário, vamos supor que o ensaio tenha 2 horas, no segundo horário, no segundo momento, está todo mundo junto, já sabendo o que vai fazer. Você economiza muito assim. Você otimiza seu tempo. Parece que você vai ganhar tempo já com todo mundo ali. Não, vamos já ensaiar 2 horas todo mundo junto. Não, vai atrapalhar demais. Entendeu? Quando você ensaia com os componentes separados de vocal com a banda, meu, o tempo que você ganha e a qualidade do ensaio é outra totalmente diferente. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu sou o Natu Simão, é um prazer ter você aqui. Comente, se inscreva, compartilhe, deixa seu like no vídeo também, beleza? Uma das coisas que você precisa fazer, se você é tecladista, se você toca, eu sei que tem guitarristas também, tem pessoas que tocam saxofone, entenda que você entender de ritmo, você ter noção rítmica é algo importante. Às vezes, você já quer ter ritmo para você saber o ritmo que você vai tocar as coisas, mas você precisa entender cirurgicamente como funcionam as figuras rítmicas. Por quê? Quando você sabe o beabá, você consegue fazer qualquer coisa que você quiser, porque você já tem a figura rítmica debaixo dos seus dedos. Deixa eu colocar meu óculos aqui, que acabou a bateria, daí eu fui ligar, acabei esquecendo de colocar o óculos. Pronto. Então você vai entender e você precisa mergulhar nisso, você precisa aprender as figuras rítmicas. E uma das coisas para você desenvolver ritmicamente, aprendendo as figuras já com as músicas, olha que importante que eu vou falar, é com os inários. Tem um inário que é o inário que ele tem melodias e tem as cifras. Esse é o inário essencial para você aprender as cifras. Você quer ver aqui? Eu tenho ele aqui, ó. É o inário para o culto cristão, ó. Esse inário aqui. Quer ver? Ele é todo cifrado. Olha que legal. Vou pegar uma música aqui. Ó, ele mostra tá vendo? Ele mostra os acordes no violão, né? Para quem quer saber o desenho ali bonitinho. Ó, por exemplo, essa música Santo Santo. Ó, está em Ré aqui, ó. Ó, tem a melodia e tem também a parte dos acordes, das cifras.
Então não tem coisa melhor do que você, através de uma partitura simples como essa, você já começar a trabalhar com a rítmica. Entendeu? É muito bom, é muito importante. O meu curso Domínio Total das Figuras Rítmicas faz você tocar isso daqui brincando. Por quê? As figuras que contém aqui nessa música Santo Santo são figuras bem básicas, bem simples. E esse hino aqui, esse inário, melhor dizendo, ele é um inário com cifras, ok? Talvez até traga alguma coisa no meu canal falando sobre isso, aqui no canal, e tocando e mostrando como eu penso quando eu estou vendo a cifra e melodia, como que eu toco, para você entender a riqueza que existe por detrás dessas bolinhas que muitas das vezes as pessoas têm preconceitos, ok? Mas que se mergulhar vai mudar o jogo. Por exemplo, esse aqui é um outro tipo de inário, ó. Quer ver? Só que ele tem a escrita dele é para as duas claves, ó. Tanto a clave de Fá quanto a clave de Sol. Essa aqui é o inário que eu até já trouxe alguma coisa aqui. Entendeu? Já tem clave de Fá, clave de Sol. Aqui não tem cifras. Por quê? Aqui são as vozes, são as 4 vozes que você precisa tocar. Já naquele outro que eu acabei de mostrar, que é o inário para o culto cristão, ele só tem a melodia e as cifras. Esse é a forma que a maioria das músicas populares são escritas. Por exemplo, se você comprar aí um método, um songbook do Tom Jobim, por exemplo, né? Ou de qualquer outro artista aqui da nossa música, da MPB, você vai achar a melodia e as cifras, os acordes. Cada músico vai tocar do seu jeito. A não ser que você consiga achar músicas Tom Jobim para piano solo. Aí você vai achar a mão esquerda, escrita também. Tá? Que aí vai ser uma ideia, não que isso é algo específico do clássico, mas quem já toca música clássica já está acostumado com a mão esquerda, com a leitura da clave de Fá. Diferente de quem está tocando música popular. Porque quem toca música popular, ele toca baseado nas cifras mesmo. Só que olha aqui a importância que é o que eu vou falar para você. Quando você quer aprender figuras rítmicas e atrelado a ela a leitura das notas exatamente na pauta, você já pode aprender através das melodias, porque a melodia vai ser algo que na maioria das vezes você conhece, o seu ouvido já vai identificar. E quando você vê a rítmica dela, dessa melodia que você conhece, escrita, fica muito mais fácil de aprender, fica palpável. Por que fica palpável? Porque é algo que você já ouve, seu ouvido já identifica, e depois você olha na pauta e você vai entendendo qual que é aquilo que parecia ser um mistério, ser algo totalmente difícil de ser alcançado, vai se tornar algo muito claro, muito simples de você ver. E aí você aprende de uma forma muito mais rápida. Então a dica que eu dou para você que quer ingressar em aprender a leitura da forma correta, comece com as melodias. Mesmo que você vá estudando ali, ó, somente a mão direita, tocando só a melodia das músicas. E o legal disso é que você pode escolher qualquer música. Você pega qualquer música e aí você sorteia assim no inário. Ah, vou tocar essa aqui. Aí você não conhece, nem todas as músicas eu conheço do inário, é muita música, pessoal. Aí você, vou tentar tocar, tenta tocar à primeira vista. Aí você vai desenvolvendo uma habilidade que eu vou falar para você, não é para todos. Sabe por que não é para todos? Porque ninguém quer pagar esse preço que eu estou falando para você. Pague esse preço.
Paga esse preço. Eu quero falar para vocês que, contar uma experiência para vocês, quando eu peguei esses inários e para tocar, tipo esses que são escritos duas vozes na clave de sol, duas vozes na clave de fá, eu tive dificuldade para eu tocar, lendo. Eu falei, poxa, eu preciso quebrar isso. Como é que eu vou quebrar isso? Estudando. Eu já sei o caminho. Eu já sei que para eu atingir o meu objetivo, eu vou ter que realmente enfrentar a barreira, não me desviar dela. Daí eu comecei, pessoal, e eu comecei já a estudar com as duas mãos. Então eu lia de baixo para cima, pegava a voz mais grave primeiro. Olha como eu fazia. É um bloco, ok? E elas são escritas assim, é um acorde que está ali. Soprano, alto, tenor e baixo. É um acorde formado. Aí eu pegava o baixo, tocava melodicamente isso, o baixo, aí eu lia, pegava o tenor, lendo, aí colocava a mão direita, alto, ou contralto, como quiser, e o soprano. Aí eu tocava. Aí eu ia para o próximo bloco de notas, a mesma coisa. Eu fiz isso daí um dia, dois, no segundo dia, eu demorava para terminar uma música, porque é um tempo muito longo você ficar fazendo isso. Só que, olha a importância. O que você deve saber? Eu vou dar uma dica para você aqui de estudo. E essa é uma dica matadora, eu considero. Primeira coisa, pessoal, quando você for estudar algo que você não sabe de fato fazer, você tem que se respeitar. Porque o que eu fiz? Eu procurei estudar de uma forma muito lenta, mas sem metrônomo, sem nada. Porque eu estava entendendo. Só que olha que importante. Quando eu fiquei fazendo isso um dia, 2 dias, aí o terceiro dia eu já dava para mudar para a próxima música. Eu fazia a mesma coisa. Eu não voltava, eu não ficava estudando até eu poder conseguir tocar. Não, eu não fazia isso. Eu só estava trabalhando a leitura. O golpe de vista de eu olhar na clave de Fá e já entender as notas, e na clave de Sol entender as notas. Era só isso. Essa era a minha prática. E sem pressa, eu fui fazendo isso um dia, 2, 3. Aí às vezes eu mudava para a próxima música. Fui seguindo música por música do Inário. Esse Inário aqui, ó. Inário do cantor cristão. Esse aqui que eu tô é para o culto cristão, só que na forma escrita clave de Fá. Mas foi o Inário do cantor cristão. Você quer saber quantas músicas eu toquei desse Inário? Quando eu entrei nesse propósito, foram mais de 400. Eu não cheguei a tocar todas as músicas do Inário, mas foi mais de 400 músicas. Então eu vou relatar para você como foi o meu progresso. Aí eu fazia isso. Aí, terceiro dia, aí eu estava virando a folha para pegar uma outra música. Aí eu tinha que ver o tom que está, as notas que iam ter acidentes, os B-quadros, aquelas notas que estavam anulando, né? As notas que já tinham uma armadura ali na clave. Então, eu ia fazendo tudo isso. Quarto, quinto, sexto, sétimo de uma semana. Aí foi indo. Sabe o que acabou acontecendo? Depois que passou uma semana, na segunda semana, a minha mão esquerda, ela já não ia muito assim, ó. Tocava uma nota, daí eu ficava lendo para saber a outra e tocava a segunda nota com a esquerda. Eu já começava a ler os dois juntos. Pum! Impressionante como esse exercício de você ler e tocar faz toda a diferença. E quando você está lendo, não tem como você estar olhando para o piano. Então você tem que deixar a sua mão ali, próximo das notas que você vai utilizar, para você começar a aplicar esse tipo de estudo. Isso faz uma diferença grande. Calma aí que eu vou dar continuidade aqui. Não falei para você que toquei mais de 400 músicas? Segura aí. Aí, na segunda semana, parece que o dedo já queria ir os dois juntos. E eram músicas diferentes, eu não repetia.
Porque tem tanta música que você pode estudar mais, quase 2 anos você pode estudar um inário desse. Talvez tenha aí quase 600 músicas, poxa. Você quase 2 anos, você for estudar todos os dias, você toca o inário todo. Aí comecei ali, e eu comecei a identificar que a minha mão esquerda começou a obedecer. Ali depois de um mês, a minha mão esquerda já estava fazendo as duas vozes já. Eu olhava e já entendia o que era. Eu comecei a identificar o espaço de uma nota para outra e saber já o intervalo. Então eu bati o olho, não é que eu estava lendo já nota por nota, igual eu fiz no começo. Eu já bati o olho e já vi o intervalo e já a mão já ia normal. É quarta, terça, quinta, sexta, oitava, décima. Eu já sabia, só de olhar no inário, através desse estudo. Olha isso, galera. Isso daí com um mês. No próximo mês, a minha mão foi adquirindo o mesmo reflexo da esquerda. Por que a esquerda veio antes? Porque a esquerda ela estava começando, eu comecei o processo com ela. E depois vinha com a direita. Aí a direita começou também a pegar essa habilidade de bater e fazer as notas. Mas ainda muito devagar, mas o golpe de vista, o ato de eu olhar, ler e já tocar, já estava sendo a primeira vista. Só que muito lento, mas estava sendo a primeira vista. Passado ali 2 meses, fui para o 3º mês. Pasmem. Eu já pegava a música sem eu conhecer, porque como eu falei, o meu desafio era o seguinte, não era nunca voltar em uma música. Às vezes tinha música até que eu conhecia, eu falei, poxa, eu acho que eu vou tocar essa daqui mais uma vez. Não fazia. Eu falo, não, estou treinando leitura à primeira vista. Estou estudando partitura, então eu tenho que ter uma música nova. Você precisa estar lendo coisas novas todos os dias. E aí eu usei o inário para isso. Que desafio. Mas é isso que vai trazer os benefícios. Entendeu? Quando você entende isso, é isso que vai trazer os benefícios para você. 3º mês, pessoal, eu já estava tocando as 4 vozes à primeira vista. Eu bati o olho naquele bloco e eu já sabia o acorde. Simples assim. Já sabia todos os acordes, a forma que eu estava fazendo. Só que não tinha velocidade ainda. Tocando muito lento. Então, olha como eu fazia, olha o recurso, olha a dica para você que quer aprender a tocar os hinos. Aí, o que eu fazia? Quando eu pegava hinos que tinham, por exemplo, semínimas, eu lia aquelas semínimas como mínima, para eu ter mais tempo, entendeu? Para tocar, ler a próxima nota e mudar no tempo certo. Aí a próxima nota era uma semínima também, eu lia como mínimas. Quando havia colcheias, eu lia como semínimas. Eu fazia essa subdivisão na minha mente, por quê? Porque daí eu conseguia tocar um hino inteiro, mas no tempo, na métrica musical, mesmo tocando muito lento, eu estava tocando na métrica. Esse foi o artifício que eu usei, que funcionou para mim, que é o que eu passo para os meus alunos, que querem, né, tocar esses hinos, do cantor cristão, o hino da harpa, todo escrito a 4 vozes. Isso é excelente. Já pensou você numa igreja? Pessoal, qual que é o contrato? Você tem tudo ali, contralto, tenor, o baixo, você tem tudo ali nas mãos. Sem contar que você aprende a fazer as inversões dos acordes de formas diferentes, porque o shape, o desenho, são outros para arranjo vocal. Muito importante para você ser um músico completo. Aí foi o 3º. Aí eu comecei, fui para o 4º, 5º, em 6 meses eu já estava tocando, fazendo a leitura à primeira vista de um hino novo. 6 meses tocando todos os dias, pegando, e às vezes eu não concluía um hino inteiro, concluía ali um sistema ou 2 sistemas. Como eu falei, quando eu comecei, eu demorava para terminar, às vezes um hino levava 3 dias, porque eu reservava alguns minutos para eu estudar. Isso é importante você fazer, porque se o estudo for, não, vou pegar, eu quero ficar 3 horas aqui, você vai sair já de saco com esse tipo de estudo e você já não vai querer fazer mais. Então você tem que trabalhar com você de forma tal que você
Veja as recompensas, ainda que mínimas, mas você veja. Igual, quando eu tocava lendo nota por nota da mão esquerda, nota por nota da mão direita, isso era para tocar tudo junto, mas eu estava tocando melodicamente, como se fosse uma nota após a outra. Isso para mim já era uma vitória. É isso que você tem que... É dessa forma que você tem que pensar quando você está estudando estudos dessa forma. Estudos como esse. Porque você consegue sair com aquela porçãozinha de satisfação. Fala, poxa, hoje eu estudei. Foi pouquinho, mas eu fiz a minha parte. É igual uma pessoa que não gosta de ler. Quem não gosta de ler, eu não gostava de ler também. Aí eu falei, não, eu quero reservar tempo para eu ler um pouquinho por dia. Comecei a ler ali 10 minutos, foi aumentando para 15, 20, 25, meia hora. Hoje eu já leio 1 hora, entendeu? Eu já consigo ler 1 hora e isso é prazeroso para mim. Eu consigo entender melhor. Eu aumento mais o meu conhecimento em relação ao que eu estou lendo. Então, na música é a mesma coisa. Conforme você vai reservando o seu tempo para trabalhar isso, mesmo que seja ali 10 minutos por dia, para você estudar outras coisas, de repente estudar escala, música que você já conhece, você não sabe os benefícios que você vai alcançar seguindo essa linha que é importante. 6 meses, pessoal. Fala sério. Não é muito. Não é muito. Óbvio, as músicas, esses hinos, né, os corinhos, são simples, mas não é qualquer um que consegue tocar por conta de ele estar blocado. É totalmente diferente da forma que a gente toca por cifras, como eu falei. Já no outro que tem as cifras, ele é mais fácil porque você vai começar com a melodia. Eu já quis começar com as 4 vozes. Pode ser que você queira fazer assim também. Você que vai escolher. Então, são experiências que eu gosto de trazer para vocês, pessoal, porque assim, são coisas que aconteceram de fato comigo e que eu experienciei tudo isso. Então, eu falo e comprovo. Se você entrar e começar a estudar dessa forma, você vai ter os resultados. Se você for um cara resiliente, igual eu sou resiliente. Eu pego uma coisa, eu não largo o osso fácil, não. Eu vou para cima e quando aquilo bateu e eu não consigo avançar, eu vou atrás de alguém, eu peço orientações, procuro ver alguém dando alguma explicação em relação a isso, para que eu consiga avançar e quebrar aquilo. É assim que funciona. Se você está estagnado na questão da leitura, faça isso passo a passo e depois você comente aqui os benefícios que você vai ter, os benefícios que você vai receber. Você vai virar um músico que tem uma leitura à primeira vista muito importante. Este é um passo muito grande que você pode dar. Porque qualquer lugar que você for chamado para tocar, você não conhece a música, tá escrito? Tá, então me dá aqui. Quantas são? 15? Beleza. Vai tocar as 15 sem nunca ter ouvido. Você tem noção, pessoal, da capacidade que a leitura à primeira vista dá para um músico? Você tem noção disso? Comece a ter, que é importante. Já pensou? Você pegar 15 músicas, talvez você pegaria aí, você vai passar as 15 músicas em um dia, no dia seguinte você esqueceu já a introdução da 11, aí no outro dia você já esqueceu a introdução da quarta. Você tem que ficar passando muito para você decorar, você precisa decorar. Agora, se você lê, o cara que lê sabe o que ele faz? Ele guarda as partituras. Deixa aí. Ah, quanto tempo eu tenho que tocar? Daqui uma semana vai tocar as 15 músicas, sei lá, vai ser uma apresentação, uma cantata, alguma coisa assim. Quando chega ali no sábado à noite, ele falou, deixa eu dar uma passadinha só, pá. Passou, ok. Chega lá, já toca tudo à primeira vista.
E outra, hein? Quem toca à primeira vista lendo, nem de ensaio precisa. Porque o cara tá tocando exatamente o que tá lá, ou a forma que tem que tocar. Você entende isso? Ensaia quem tirou de ouvido, quem precisa ouvir para ajustar, aí precisa de ensaio. Então entenda o bem que você pode fazer para você mesmo quando você fala, não, realmente eu preciso ir para esse caminho. Eu preciso mudar a minha concepção, porque você vai crescer demais musicalmente falando. Legal? Se você foi guerreiro, chegou até o final, comente aí. Eu fui até o final. Se você quiser que eu traga, pego esse inário que é escrito a melodia com os acordes, eu posso até trazer e mostro como a qualidade que o outro inário, quando eu estudei por blocos, fazendo vozes, o que ele não me deu para eu tocar uma simples melodia quando eu vejo em uma música. A forma que eu toco é excelente, muda totalmente o som, isso eu aplico. Em tudo que eu vou tocar, eu aplico. Esse conhecimento que eu tive quando eu dei esses passos aí, encarei essa prova aí. Beleza? Comente aqui, se você quiser que eu traga, eu vou trazer. Vou deixar recomendado esse vídeo aqui, eu trago 3 coisas que você pode fazer para mudar, para melhorar o seu toque. Aqui é aula prática, vamos para cima desse aqui. Beleza? E mude a sua tocada aí. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e para cima dele, hein?